Voltamos com o segundo bloco do Jornal da Câmara. Nós já falamos aqui que foi descartado o caso suspeito aqui na Paraíba do coronavírus. Mas, por causa da confirmação do primeiro caso no Brasil, um homem de São Paulo, o Ministério da Saúde decidiu antecipar a campanha de vacinação contra a gripe. A campanha prevista para abril já terá início neste mês, agora dia 23 de março. A vacina contra a gripe não previne contra o coronavírus, mas, segundo o Ministério da Saúde, será importante para combater os demais vírus associados a outros tipos de gripes e diminuir a dificuldade dos profissionais de saúde na hora de identificar, diagnosticar corretamente o tipo de vírus que está provocando os sintomas no paciente. Isso vai ajudar muito as autoridades de saúde e facilita também a vida das pessoas que podem estar com um simples resfriado, cair em pânico e correr para os hospitais quando não se trata de coronavírus. Então, é importante que as pessoas participem dessa campanha de vacinação. Muita gente ouvindo fake news tem medo hoje em dia de tomar vacina, mas a vacina é um dos avanços da nossa saúde pública, oferece a vacina gratuitamente à população para que a população se proteja e não adquira aí doenças que acabam contaminando, né, e afetando tantas pessoas. Para encorajar você que toma vacina ou que tem medo de tomar vacina, é importante que você não dê muito ouvidos às fake news, converse com o seu médico e procure fazer a vacina. Aqui no estúdio, nós vamos conversar com Ana Rita Bezerra, ela é enfermeira, especialista em controle de infecção hospitalar, auditoria, mestre em saúde pública. Bom dia, Ana Rita. Bom dia, Rosângela. É um prazer recebê-la. Obrigada pela oportunidade. Toda a mídia está falando sobre coronavírus, nas redes sociais também é assunto. Mas a gente traz para você aqui para falar sobre o coronavírus, para a gente cair um pouco na nossa realidade paraibana. A gente tem um caso suspeito e aí isso se levantou, não é, os cuidados que precisa ter. Teve hóspede que estava num hotel e foi levado para o hospital para ver se realmente era coronavírus. As pessoas estão um pouco assustadas. E aí eu gostaria de perguntar a você, existe motivo para pânico? Não existe motivo para pânico. Na verdade, a gente tem que aproveitar a oportunidade de incentivar as ações de prevenção, não só contra o coronavírus, mas contra as outras doenças respiratórias que a gente vive, né, na saúde do nosso país e que são ações simples. A gente hoje pensa em incentivar a higiene das mãos, que é uma ação eficaz, simples e barata contra essas infecções virais. A gente também tem falado muito a respeito de etiqueta respiratória, né? É um conceito que já vem há algum tempo, mas a gente precisa incentivar que as pessoas se adequem. A questão da etiqueta respiratória, o fato de tossir ou espirrar, não nas mãos, porque as mãos são veículos de contaminação, né? Que as pessoas façam isso no cotovelo, na dobra do cotovelo, que ao higienizar a parte nasal, higienize com lenço descartável, descarte em lixeira de acionamento de pedal, a higienização das mãos com água e sabão também, ou com antisséptico, só com álcool. Então, a gente tem que partir para isso, ao invés do pânico que está se instalando. Ontem eu estive num supermercado de uma rede grande, nacional, aqui em João Pessoa. E eu percebi que tinha muita gente usando, muita gente não, mas eu encontrei pelo menos umas 4 pessoas usando a máscara. E uma delas eu achei interessante, porque ela estava na mesma fila que eu no caixa, era uma senhora e ela estava usando a máscara abaixo do nariz. Eu disse, meu Deus, qual é a utilidade dessa máscara? É necessário que as pessoas aqui em João Pessoa passem a utilizar essa máscara? A indicação da máscara é uma indicação universal. É indicado para aquela pessoa que está com sintoma respiratório dentro de casa e não quer contaminar as outras pessoas. Aquela mãe que está amamentando precisa fazer uso da máscara quando está com algum problema respiratório, né? Porque é uma transmissão por gotícula, a maior parte dos vírus. E a gente está falando e acaba contaminando então, o outro. Até a forma correta de usar o EPI também tem que ser conversada, tem que ser falada. Então, se eu estou aqui abaixo do nariz, que é algo que transmite, que expele secreções orofaríngeas,
não tem finalidade nenhuma essa máscara. Então, as pessoas elas precisam ser advertidas quanto ao uso correto do EPI também. Não só cair nesse alarme. A gente, realmente, quem tem sintoma respiratório deve usar, mas para qualquer virose em comum, não só contra o coronavírus. Então, eu tenho uma pergunta de uma pessoa aqui da Câmara Municipal, de uma pessoa que pergunta qual a maneira certa e qual o álcool gel que nós devemos utilizar para a higienização das mãos. Existem vários tipos de álcool gel e outra coisa, o que é que a gente tem que ter de cuidado em relação às unhas? É uma mulher e ela tem as unhas bem grandes mesmo. Bom, a gente, não sei qual a área dela, né, de atuação, mas a gente na saúde fala muito das unhas aparadas. Uma correta higienização das mãos que tenha a esfregação dos leitos ungueais, que são embaixo das unhas. Uma unha grande, ela vai acumular mais sujeiras e mesmo que eu faça o esfregaço com antisséptico ou com água e sabão, as sujeiras embaixo das unhas não vão sair. Então, que elas estejam corretamente aparadas, se é da área de nutrição, ou se é da área de saúde, ou se é uma mãe em casa que tem bebês. Então, a gente incentiva que a pessoa tenha bons hábitos de higiene pessoal, incluindo o corte das unhas, né? Eu tenho uma pergunta de uma dona de um restaurante, o nome dela é Ana Emília, e ela está me perguntando o seguinte: Rosângela, quando eu tenho um restaurante self-service e eu fui cobrada por um dos clientes para distribuir as máscaras, porque muitos ficam na fila, a comida está exposta e ela diz que pode ser contaminada pelo coronavírus e o restaurante levar prejuízo. O que é que eu faço? É necessário? Não. Acho que as pessoas têm que ter educação também, né? Porque a comida está exposta realmente. Né? É a mesma coisa em casa. Ao se servir, se você vai se servir por cima da mesa, você não pode falar em cima dos alimentos, né? O prato de uma criança, o prato de um adulto, se você vai servir, fazer o porcionamento de comida, você não pode estar falando em cima do alimento. O que a gente indica lá para o pessoal que trabalha dentro das nutrições, dentro dos hospitais, quando faz o porcionamento, é claro que a gente indica o uso de máscara, mas é diferente. É diferente de alguém que está passando no self-service. O ideal é que ela tenha a etiqueta respiratória, que ela tenha o bom senso de não conversar sobre os alimentos enquanto ela está se servindo. E isso serve para tudo, não só para essa temporada de coronavírus. Quem utiliza medicamento imunossupressor, né, que tem uma modelação diferente, né, a imunidade, uma hora está baixa, outra hora está alta, e a pessoa precisa tomar essa medicação. E quem usa corticoide, tem mais possibilidade de contaminação? Tem. A questão da imunidade dessas pessoas, ela não é 100% como uma pessoa que não tem problema imunossupressor, de imunidade. Uma das grandes preocupações é que o principal sinal e sintoma de classificação de suspeito, enfim, de caso suspeito, é a febre. Primeiro a febre, depois um sintoma respiratório, em seguida se é contato de caso confirmado ou se esteve em algum local que exista contaminação pelo vírus. Então, não havendo a febre, esses sintomas ficam mascarados. Então, as pessoas imunossuprimidas, as pessoas que tomam corticoide em larga escala, né? Então, essas pessoas, elas têm um sistema imunológico mais debilitado. Provavelmente, esse organismo, ele não se expresse com febre para se defender e mascara os sintomas. Então, a grande preocupação dos imunodeprimidos é isso, é que, ao ser paciente imunodeprimido, ele pode não apresentar febre. Vamos voltar para a pergunta anterior. A gente respondeu a respeito de limpar bem as mãos e ter cuidado com as unhas. Mas que tipo de álcool a gente pode usar? Álcool a 70. Aquele líquido, álcool a 70. Ou e aí, tanto vale se for gel ou ou não. gel ou líquido, álcool a 70. Álcool a 70 é o melhor. Sim. Então, quem tem em casa... quem coloca no carro, eu mesmo coloco, né? Aqueles vidrinhos de álcool gel. Com o aquecimento do carro, será que aquilo perde o efeito? Sim, ele não pode estar em altas temperaturas, tem que estar em temperatura ambiente. Então, o ideal é que você esteja na sua bolsa, porque se você estiver fora do carro, aquele álcool lá de dentro do carro não vai te servir. Então, você esteja sempre com ele na bolsa, na mochila da criança, dentro da pasta de trabalho para os homens, né? Então, o ideal é que ele esteja com você, porque você vai se alimentar, porque você tenha sempre à mão, mas não necessariamente ele fique dentro do carro exposto a altas temperaturas. Então, tá aí uma boa dica. Vamos falar então já de criança, já que você citou. As crianças têm uma mania danada, né? Pega nas coisas, joga a bola, pega a bola suja que já passou pelo chão, pelos pés de vários coleguinhas, né? E aí coloca a mão no olho, coloca a mão no nariz.
que cuidados, né? As crianças hoje, elas têm muito acesso à informação, né? Meu filho mesmo falou, você sabia que foi o morcego que transmitiu para o homem o coronavírus? Então, assim, eles têm muitas informações. Quais são os cuidados para as crianças? O mesmo cuidado para o adulto. Higienização das mãos. Uma criança educada dentro de uma casa que tem o autocuidado, tem a higiene pessoal e tem hábitos de higiene, provavelmente é uma criança que vai saber se portar. É lógico que ela muito pequena você não vai conseguir controlar, que ela leve a mão à boca, leve a mão ao nariz, né? Mas que o adulto esteja sempre atento para não fazer isso com ela, para higienizá-la sempre que isso for necessário. Se precisar assoar o nariz de uma criança, assoar com um lenço descartável, jogar fora, higienizar as mãos. Então, são os mesmos hábitos para o adulto, porém a criança a gente não consegue controlar, né? Então, eu acho que outra observação muito importante é que esta criança, se estiver com febre, se estiver gripada, ela não frequente as escolas, que ela fique de resguardo em casa, até pelo menos 24 horas depois que passar a febre. Isso é bom em qualquer gripe, né? Porque contamina os coleguinhas, né? É isso. São precauções comuns a todas as gripes virais, a todas as viroses. Bom, a gente tem 2 pesquisadoras brasileiras de universidades públicas do Brasil que conseguiram sequenciaram o genoma do coronavírus. Então, isso aí já abre uma luz para a gente de que a coisa vai se resolver, sim, não é, sim. Ana Rita? Ao longo da nossa história, da humanidade inteira, a gente já teve muitos casos. E gripe é uma coisa que pega muita gente, né? A gente esteve lá num tempo aí distante, né, numa época distante, a gripe espanhola. A gente teve muito recentemente o H1N1. Então, é bom que as pessoas fiquem calmas e procurem se prevenir com higiene. Sim. Tem gente muito competente cuidando dessas pesquisas. Então, 48 horas depois do primeiro caso confirmado, ela já tem um sequenciamento de genoma que vai ajudar no desenvolvimento, de entender o perfil do vírus, né? Entender e desenvolver tecnologias de combate, de vacinação, enfim. A gente precisa realmente dar ênfase a essa informação, porque o nosso cenário científico tem passado por turbulências, né, falta de incentivo, e é muito importante mesmo dar ênfase foi do Instituto Adolfo Lutz, se eu não estou enganada, 2 pesquisadoras que chegaram à frente aí das pesquisas do nosso país. E a gente tem que tirar o chapéu mesmo, a gente está passando por um período difícil nas pesquisas. Então, muito obrigada. Muito obrigada pela sua participação. Acho que esclareceu bastante a população.